Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Pode soltar a vinheta. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um seriado que marcou muito os anos 70, né? Aliás, os anos 70 pode ser denominado os anos da macacomania, que foi iniciado em 1968 o Planeta dos Macacos, depois De Volta ao Planeta dos Macacos, e veio uma sequência de 5 filmes e simplesmente dominou os anos 70. Então, devido ao sucesso, o pessoal, principalmente da ABC, se animou em produzir um seriado do Planeta dos Macacos, pois eles achavam que, como estava arrebentando, o seriado então ia ter um retorno incrível, ia ser um sucesso estrondoso. Pelo menos era a visão de todos, inclusive produtores, diretores da ABC, enfim, todo o pessoal ali que mandava na TV, todos eles queriam produzir um seriado ou um desenho do Planeta dos Macacos. Bom, ali no final de 1973 eles começaram já a ideia realmente de a ABC investir para poder produzir o seriado Planeta dos Macacos. Até porque o cenário todo do Planeta dos Macacos, que a Apple City já ainda estava, vamos dizer, quase que intacta ainda. Eles estavam começando a demolir quando tiveram essa ideia, o pessoal preservou. Que ali no Fox Ranch, em Malibu, Apple City também, quer dizer, ainda estava bastante, apesar de ter destruído algumas coisas, porque quando começava um filme, quando ele terminava, eles já, para começar outro, eles destruíam tudo aquilo que já tinha sido produzido ali, em termos de cenários, Mas, como o Planeta dos Macacos, eles já tinham, inclusive, indumentários, roupas ainda tinham lá, e o pessoal que produzia máscaras, o John Chambers, por exemplo, não estava mais lá, tem os assessores, o pessoal que eram alunos dele já tinham condições de produzir máscaras em grande escala, apesar de ser muito cara, E eles levaram a ideia por Rod McDowall, que ali é o maior macaco maníaco que tinha, já que ele trabalhou praticamente em todas, tirando acho que só uma, que ele foi Batalha, Planeta dos Macacos, acho que foi a única que ele talvez não tenha trabalhado. Então, ele gostou da ideia, Até uma coisa shakespeariana, você se expressar somente com os olhos, Então eles ficaram animados. E o Rod McDowall, como tinha já um know-how, era um ator já bem conceituado, então ficou mais fácil contratar também outros atores. Então eles contrataram ele para o vilão ali, que era o General Urco, inclusive era Ursus no cinema, na versão cinematográfica, mas no seriado, não sei o porquê, eles optaram por Urco. E o Mark Lenard, ele ficou meio ressabiado, ele tinha feito o Sarek, muito conhecido como Sarek, era o pai do Spock, em Jornada nas Estrelas. E ele queria mostrar o rosto, ele queria ser um dos humanos, que aportaram na Terra, mas eles queriam, o cara convenceu ele, falou que tinha que ser ator shakespeariano, que pudesse se expressar através dos olhos. Então isso deixou ele já mais animado, E ele aceitou, ser o General Urco, ser o vilão principal, junto com o Dr. Zaius, que foi interpretado pelo Butch Coma, que era um famoso ator de teatro, de cinema, já inveterado, e ele aceitou esse encargo de ser o Dr. Zaius, um dos principais atores na época, E ele aceitou. E depois foi o James Naughton, que eram os dois humanos, que fariam parte do seriado. Então eles chamaram o James Naughton, que era um ator que estava trabalhando também em teatro, um ótimo dançarino, cantor, Então ele se animou também a participar desse projeto também, Projeto que o Stan Hogue é quem estava regimentando tudo para produzir o seriado. E ele ficou animado, ele foi o primeiro a ser contratado. E eles queriam um ator que tivesse um pouco de semelhança com o Charlton Heston, Tinha que ser um pouco loiro, claro, que mais se assemelhasse. Eles chamaram o James Franciscus, que trabalhou em De Volta ao Planeta dos Macacos, mas ele recusou. Já achou que já havia feito a participação dele, que ele tinha que fazer no filme, na saga ele já havia feito.
Então foram 50 atores fazer o teste para quem seria, né, além do o Ron Harper, que foi o ator escolhido, né? Então o Ron Harper fez o teste para fazer o Alan Virden, e mais vários atores também conhecidos foram fazer também, né? Todos queriam fazer o Alan Virden, que seria talvez, não sei se o papel principal, né? Ali no caso mais atuante, mas acabou, além de vários atores, o Ron Harper havia se casado e ia começar a lua de mel, quando ele recebeu o telegrama do agente dele que ele foi escolhido para ser o outro protagonista, o outro humano então eles aceitaram, né? E já tinha mais ou menos o cenário mais ou menos pronto, tinha a nave Ícaros, né? Ainda estava lá intacta ainda, e eles reaproveitaram. E o primeiro episódio, né, foi Fuga do Amanhã, né? Os astronautas, o James Naughton, né, que é o Peter Burke, e o Ron Harper, que era o Alan Virden, e mais um assistente, né? Eles estavam numa missão no espaço, só que de repente pararam os equipamentos, deu uma aceleração, eles perderam a consciência, né? E foi uma aceleração tão grande, de curto espaço de tempo, né, que praticamente entraram num vácuo de tempo. Já o filme já começa, nem mostra essa parte acho que, não sei se filmaram, se cortaram, né? Mas não aparece no espaço, apenas aparece um símil garotinho, né? Um macaco garotinho, é o Arno, que era o Bob Porter. Então ele estava passeando com um cachorro, que já é um erro, porque geralmente os macacos falam que, principalmente, o pessoal fala que evoluíram, né? Porque os cachorros haviam sumido e morreram de uma doença, alguma coisa que na época, na epidemia, e os macacos foram pegos para serem animais de estimação. Como eles eram inteligentes, acabaram sendo treinados pelos humanos, o próprio humano, né, acabou destruindo a Terra e eles submergiram como a raça dominante. Pelo menos essa é a premissa, né? Então, esse menino com o cachorro estava perseguindo o humano, né, o humano Farrell, que era um líder lá da aldeia lá, local. Então, eles só viram explosão. Quando ele estava subindo uma árvore, né, o Farrell, para poder fugir do menino, do Arno, que era um macaquinho, e eles acabaram, eles ouviram explosão, tremeu tudo ali. Então o menino foi ver o que era. Então ele viu a espaçonave, estava esbagaçada no chão. Então ele correu para avisar o pai dele, e esse Farrell acabou indo na nave e resgatando. Ele viu que o outro estava já morto, né? O assistente estava morto, só estavam os dois astronautas ainda estavam vivos. Então ele pegou e arrastou até o esconderijo, uma caverna onde eles moravam, e ficou os dois lá, né? E depois, quando eles acordaram, ele explicou, eles não sabiam onde estavam, então ele orientou-os, né, a não sair. Só que eles queriam conhecer o local que eles estavam perdidos, eles acharam estranho aquele, né, parecia um homem meio da Idade das Cavernas, né? Então eles acharam muito estranho e saíram para averiguar. Só que quando eles saíram a determinado local, eles viram pássaros, né, diferentes, animais esquisitos, frutas diferentes. Então ele inclusive experimentou uma, achou que era tipo uma mexerica com gosto de banana. Então eles acharam bem, né, bem exótico. E acharam um lugar super bacana e disseram que iriam construir a vida deles, né? Era um paraíso, não sabiam onde estavam, achavam que não sabe se estavam em outro planeta, onde eles estavam totalmente perdidos os dois. É incrível. E quando eles foram atacados por macacos a cavalo. Então isso deu baita de um susto, eles ficaram apavorados, correram de volta. E com a cabeça a mil, eles não sabiam onde estavam. Então o Farrell chegou e falou para eles: olha, tem uns livros aqui, né? O Farrell falou: eu tenho livros aqui, eu uso para fogueira. Então ele chegou e mostrou os livros. Então eles olharam nas figuras, nas páginas de uma Nova York, né? Bem, como diz, eles viram que estavam na Terra,
Uma novela bem mais moderna até do que da época deles. Então eles acharam estranho aquilo ali, né? E aí eles se tocaram que eles estavam na Terra, né? Então eles acabaram, logo depois eles tinham que voltar à espaçonave, porque o Alan Virdo, eles voltaram à espaçonave já no local, não tinha ninguém, esse faro levou eles até lá, e um disco magnético que tinha lá, então indicava que eles estavam no ano de 3085. Né? A nave estava variada, mas com aquele disco que continha todo o segmento ali de como eles poderiam fazer para voltar à Terra. Aquilo ali, se acaso eles ficassem desacordados, sem memória, coisa parecida, aquilo ali automaticamente levava eles de volta à Terra. Era um dispositivo muito importante. Então ele pegou aquilo ali, uma foto da esposa dele com os filhos, né, o Alan Virdo, e retornaram. Quando estavam retornando para a caverna, a polícia montada está chegando. Então o Farrell chegou e tentou distraí-los, né? Foi lá, falou que tinha visto os humanos e eles entraram dentro para pegar todas essas coisas. Quando ele voltou já baleado, o Farrell, eles descobriram a cilada, os dois saíram correndo, mas acabaram sendo presos. Então ali começa a saga. Então eles foram levados, o Farrell morreu e os dois astronautas foram levados até o Dr. Zaius, que era interpretado pelo ator Butch Coleman. E o Mark Lenard, o General Urko. Foram levados a eles, o Urko queria eliminá-los, mas o Dr. Zaius queria aprender com eles, alguma coisa que eles poderiam dizer sobre a civilização, né? O que realmente aconteceu, se às vezes alguma coisa que eles poderiam aprender em termos de equipamento, de armas, né? Então eles retornaram, eles ficaram presos lá. O Urko, então, queria eliminá-lo, então ele arrumou uma cilada, né, para poder acabar com os dois humanos. E encomendou um guarda para poder fazer esse serviço. Então ele destrancou a porta, deixou a comida, mas pouca coisa. E isso o James Naughton, que é o Peter Burke, que é o mais jovem, ficou irritado, bateu na grade, né? E acabou ela abrindo. Ele viu que era uma cilada, mas não tinham nada a perder, né, ia se arriscar. Então eles saíram. E o assistente Gailey, que era um jovem chimpanzé, né, que curioso, querendo aprender, e ele conversou com o Dr. Zaius, ele sempre saía pela tangente, então ele foi lá, tinha a ver com eles, conversaram, até eles pediram para que ele soltasse, ele falou que não, mas estava muito interessado neles, né? Então, quando os dois saíram, o guarda ia atirar nos dois. Só que o Gailey, o chimpanzé, viu que eles iam atirar nos dois, ele se atirou com o guarda e acabou matando. Os dois fugiram e acabou nessa hora, chegando o General Urko e o Dr. Zaius e viu ele, né, com a arma na mão. E aí disseram que ele que tinha matado o guarda, né? E ele tinha guardado dentro da bolsa também esse livro, né, que aquele humano tinha pego para poder fazer fogueira e tudo mais. Ele conseguiu pegar esse livro quando ele estava morto lá, ninguém viu, e ele colocou na bolsa dele. Quando o Dr. Zaius foi conversar com ele, e o Gailey falou que era o General Urko que tinha planejado tudo aquilo. Só que quando ele mexeu na bolsa dele, viu o livro, aí falou que não poderia fazer nada mais para ele, né? Aí ele fugiu, tentou fugir, mas não conseguiu, ficou preso e ele ia ser eliminado. Aí o Peter Burke e o Alan Virdo viram que ele seria morto, foi ele que salvou a vida deles. Então eles retornaram para poder salvá-lo, pegaram o Dr. Zaius de refém. Aí eles foram lá, libertaram ele, e aí começa a saga, né? Eles começam a fugir do Dr. Zaius e General Urko. Isso passa a série todinha, os dois os perseguindo, tentando eliminá-los, né? Porque o Dr. Zaius sabia quem eles eram, sabia da história deles, porque ele tinha livros, né? Ele sabia de toda a história. Então ele tinha medo dos humanos, mas ele queria aprender. Né? Porque ali era um conselho feito de anciãos, onde o Dr. Zaius era o conselheiro-chefe. Né? Ele tinha no conselho os gorilas, né? Era gorilas, orangotango que era a classe elite que comandava, né? Os gorilas que eram aqueles que eram guardas, que era segurança e tudo mais, eram com os gorilas, a força. E havia a classe média,
né, que eram os chimpanzés, que era médico, professor. Então era mais isso aí, a sociedade deles. Diferentemente do cinema, eles falavam, né, os humanos falavam. Mas deixou sempre os diretores em segundo plano, eles mais não tão inteligentes quanto os humanos que chegaram, né, vamos dizer, ali do passado, né? Então a saga é isso daí, né, essa perseguição. O problema é que todos esperavam que iria arrebentar, pelo menos lá nos Estados Unidos, né, a audiência. E não foi bem assim, por quê? Porque, inclusive, Ron Apple colocou, né, que o problema é que os roteiristas ficaram sempre na mesa. A promessa era que seria com vários vilões humanos, vários vilões macacos, né? Enfim, seria um filme com várias nuances sociais. Seria um negócio muito legal, muito bacana. Só que ficaram muito o roteiro preso, né? Só que ele seria de perseguição. E o custo para produzir as máscaras, tanto é que eles tentaram diminuir. Ao invés de fazer prótese, a maioria dos outros atores usavam só máscaras, né? Não usavam prótese, né? Os atores ficavam cerca de 3 a 4 horas para poder fazer a maquiagem, né? O que era o sofrimento. E quem sofria de claustrofobia, então era o terror. Bom, e devido a isso daí, e a baixa audiência, né, já estava no 12º episódio, mas assim, eles tentavam alavancar. Aí fizeram o 13º e fizeram o 14º episódio, né, que eles iam tentar mudar isso daí, só que acabou sendo cancelado, né? Infelizmente o pessoal disse que estava caro demais e não iria gastar. E um seriado tão caro e a audiência não estava tanta assim, né? Apesar do sucesso, né? E em 1976 começou a passar na TV Globo. Ela comprou, né, os direitos para poder passar esse seriado aqui no Brasil. E aqui arrebentou. Foi um sucesso tremendo aqui, né? Ninguém esperava. Teve, gibis lançados pela Block Editoras. Tem esses cards que foi lançado em 1975 também. Maravilhoso, muito bacana, muito legal. E teve esse livro lançado pelo meu amigo Saulo Adami sobre o seriado. Ficou maravilhoso também, tá? Os bonecos, então... Foi uma época que marcou muito, uma época maravilhosa. Eles tentaram retomar isso, né? Já que eles começaram em setembro de 74, foi até dezembro, janeiro. Em dezembro do mesmo ano, pegaram um pouco de janeiro. Então não teve vida longa, infelizmente. Porque eu mesmo achava o seriado maravilhoso, adorava, né? E na Globo passou a exaustão o seriado. O pessoal passava umas 7 horas mais ou menos, né? E o pessoal adorava. Então, muito legal no Brasil, bem aceito em outros países. Nos Estados Unidos, o público, não sei o porquê, não teve a mesma repercussão. Infelizmente, acabou sendo cancelado pelos custos, porque o seriado era muito bacana. Em 1975, o pessoal tentou retomar esse projeto do Planeta dos Macacos, seriado, e passando 5 filmes para poder se alavancar, né? Mas acabou o negócio não virando, né? Aí teve em 1979, fizeram com o Rod McDowall, tipo, ele ia fazer tipo uma abertura, né, do seriado, e o final também, ele fazia um monólogo, tipo, mas já envelhecido, né, contando as aventuras dele com o Alan Vidor e Peter Burke. Né, também parece que só quem focar só tem talvez na ABC, o pessoal acha isso daí. Tá, na TV, passou só na TV ABC, eles tentaram explorar isso daí, mas também não teve muitos episódios. E mesmo ano 1975, né, o mesmo ano que eles retomaram o projeto Planeta dos Macacos, mas acabou não virando, foi produzido também o desenho, com 3 episódios. Esse sim fez bastante sucesso, né? Até porque, eu acredito, não foi tão caro como o seriado. Ali os macacos eram mais evoluídos, tinham jipe, tinham aviões, né?
e tinha uns equipamentos melhores. E tinha dois humanos, né, três humanos que viajavam, foram parar no planeta dos macacos e acabaram também ali perdidos ali. Então é um desenho que teve 13 episódios, foi um seriado mais, vamos dizer, mais diretamente ligado ao roteiro que haviam pensado para o seriado, né? E o desenho teve mais sucesso. O seriado a gente ainda vê nas TVs abertas, TV de pessoal que gosta de um flashback, o pessoal acaba vendo ainda de vez em quando pipoca na TV Brasil, em outros canais, Planeta dos Macacos. E o pessoal gosta, o pessoal assiste, né? Muito bacana, muito legal. E a maquiagem, o Butch Coleman chegou a comentar que ele era claustrofóbica, né? Ele falou que, até pela idade, era uma dificuldade para ele poder... A roupa era mais leve do que a própria máscara. Porque eles tinham que comer antes de ser maquiado. Tinha uns minutos para comer. E quando colocava a prótese de cima, eles tinham que parar de comer imediatamente. Fora o refletor em cima, aquele calor, né? Principalmente em Malibu, ali no rancho da Fox, né? Fox Ranch, onde eles tinham que às vezes acontecendo ao ar livre ali, e terminavam, a coisa estava todo suada, tinha que tirar a peruca de cima, alguém abanar, porque eles já estavam com problema já. Então o maior problema era, os atores, era a maquiagem. Tem uns que fugiam, né, de interpretar o macaco porque era muito claustrofóbico. E tinha ator claustrofóbico que terminava ali de contracenar e tinha que ir direto para o médico, né? Já tinha um médico ali de plantão, uma ambulância, que os atores não conseguiam. Então esse foi o problema também de ter tido somente 14 episódios. E o Rod McDowell fez um seguro no Lloyd Bank de $1 milhão para preservar o rosto dele, né? E tinha cenas ali, dublê que ele quem tinha, que outro dublê que fazia para poder descansar o rosto dele. Porque era muito... Tinha produto ali até cancerígeno, né? Produto que... E ele foi o que mais, né, usou a prótese de macaco, de todos os atores. E infelizmente ele acabou falecendo justamente por câncer. Não sei se foi por causa disto ou não. Mas, né, acabou falecendo de câncer. Foi né, que deixou muita gente... Muitos órfãos. Porque ele fez também Viagem Fantástica, outro filme de ficção também. Então ele estava... Né, filme de ficção ele adorava. Infelizmente, e foi uma tristeza, porque o 14º episódio, a audiência não estava ruim. Só que pelos padrões americanos, eles queriam que... Porque para fazer sucesso, nos Estados Unidos teria que ter 3 temporadas, né? Ele só teve os 14 episódios. Que agora é reprisado a exaustão pelas TVs aí, mundo afora. E, inclusive, eu tenho uma dessas máscaras aí, acabei ganhando de uma outra oportunidade, eu que mostro aqui na TV Paula, né? E infelizmente não consegui trazer. E mostrar pro pessoal essa máscara original que eu tenho lá. Como eles, né? Tinha que ser bem flexível para eles poderem falar, conversar e demonstrar sentimentos, né? Mas vale a pena, gente. Então, quem puder, assista o seriado, que é muito legal, muito bom, né? Foi difícil de ser feito. Os atores até hoje falam que foi o seriado mais difícil de se fazer. Esses 14 episódios custou muito para os atores, principalmente aqueles que trabalhavam maquiado de macaco, né? Tem aquela prótese ali. Mas foi um seriado muito bacana, muito legal. E eu aconselho que puder, assista o seriado, até para você entender, né, um pouco do que é a história de Planeta dos Macacos. Ali eles têm uma dinâmica muito boa. Os atores são muito sarcásticos, tem uma pitada de humor, de ação. Muito bacana. Infelizmente terminou, né, até o seriado do River Island, ele terminou sem um final. Né, quando o pessoal ia começar a segunda temporada, a ABC acabou cancelando pelos altos custos, né? E queriam explorar ainda mais merchandising que já tinha explorado, infelizmente. Né, pessoal? Então, eu queria falar um pouco desse seriado para vocês e não pode ser esquecido, tá, pessoal? Assistam, curtam bastante. Ok? Então a gente fica na expectativa, porque está sempre andando aí que possa produzir outro seriado, né? Eu não sei se nesses moldes,
né, que foram feitos o seriado dos anos 70, mas se fizer, vai ser muito bem-vindo. Se for bem feito com um diretor que sabe não inventar, vai ser legal. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Então, um abraço a todos e aqui um pouquinho do seriado de Planeta dos Macacos. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.